Olá, tudo bem? Sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast, um podcast especial. Hoje é o nosso número 50, olha que legal, 50 edições, 50 episódios do Comunicação Interna Sem Fronteiras. Hoje é um episódio um pouco especial, hoje eu não tenho nenhum convidado aqui presencialmente, mas quero falar, quero destacar, quero lembrar para vocês, quero trazer algumas reflexões, trazer algumas informações, algumas falas que eles nos trouxeram nesse último ano, né, com 50 episódios. Então, 50 conversas, 50 laboratórios para aprender e compartilhar ideias com todos vocês. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de verdade mesmo, profundamente, você que vem nos acompanhando, às vezes ali comentando, mandando mensagens para a gente, compartilhando com seus colegas de trabalho. Sempre a gente recebe ali um compartilhamento, às vezes recebe uma mensagem. Esses vídeos eles são apresentados todas as segundas-feiras, mas eles são gravados, então aqui no YouTube ou mesmo no Spotify você pode assistir. Então sempre é importante para a gente também estar recebendo de você, né, dos seus colegas, alguma informação, algum comentário, alguma sugestão de convidados também. Então queria agradecer principalmente a você. Quero agradecer muito aqui a equipe, produção, pessoal da ABC da Comunicação pelo apoio, ao Vitor aqui, meu parceiro, pelo projeto, pelo ajudar aqui em toda a produção, né, que a gente faz esse trabalho já nesse período todo. Muito obrigado aqui, Vitor, e todo o pessoal da ABC da Comunicação pela ajuda, pelo projeto. Obrigado à Progic também, a Progic está desde o início nesse projeto com a gente, nos ajudando, apoiando, né, patrocinando nosso projeto. A Sotile que começou com a gente também, nos ajudando aqui, dando apoio para a gente. Então isso é bem importante, né? Podcast acabou virando uma realidade aí do mercado, uma oportunidade de oferecer para as pessoas conversas, oferecer para as pessoas oportunidade de escutar, né? Alguns vendo vídeo, outros só ouvindo no carro, no transporte público, né? Enfim, é importante a gente estar sempre, na medida possível, levando opiniões e levando reflexões. E esse é um episódio diferente, como eu falei, só está comigo hoje aqui porque, na verdade, eu queria trazer alguns ecos de conversas que eu fui gravando ao longo do período aqui. Você pode ver, no YouTube tem todas essas gravações, né? Mas mais do que isso é poder, vamos ver onde a gente vai parar, né? Mais do que uma série de entrevistas, né? Virou um espaço. Então eu queria trazer aqui algumas questões para vocês. A gente vai estar mostrando aqui essas 50 conversas que começou lá atrás, começando com o Mark Tawil falando, né, sobre a questão da inclusão. A gente foi trazendo convidados. E eu dividi aqui alguns blocos para a gente trazer algumas reflexões para vocês. E o meu primeiro bloco de hoje, ele fala do papel e desafios da liderança na comunicação. Né? E aí tem uma introdução aqui que eu acho importante. Ao longo desses 50 episódios, uma coisa que ficou muito clara para mim, na verdade não só dos episódios, mas na vida como um todo, né, é que não dá para falar de comunicação interna sem falar do papel da liderança. Para mim é fundamental, né? Não dá para falar de uma liderança sem falar de escuta, de presença e de responsabilidade na hora de comunicar. Então eu acho que você que trabalha em comunicação interna, você que pretende trabalhar, que quer aprimorar, não tem como a gente olhar a comunicação de maneira sustentável, uma maneira conectada com os negócios, sem olhar para a liderança, sem apoiar a liderança. E um dos capítulos que a gente fala, foi com o Sérgio Mônaco, muito especial, você pode acompanhar aqui depois também, que ele fala que o líder que não sabe ouvir vai perder muito mais do que só informação, vai perder confiança da equipe. Olha que interessante, né? Um líder que não sabe ouvir, ele não é só a informação que ele perde a confiança da equipe. Então isso foi uma fala que me deixou bastante, gravou aqui na minha cabeça do Sérgio Mônaco. Então, a comunicação, eu sempre comento isso, inclusive nas aulas, nas conversas, aqui no podcast, ela é um comportamento, ela começa um comportamento do líder que se comunica, mais do que qualquer e-mail, mais do que qualquer WhatsApp, mais do que qualquer fala, é o comportamento dele, a vontade, o desejo dele estar presente, de ouvir aquelas pessoas. Então, eu acho que isso é importante desse primeiro bloco, né, do papel da liderança. Claro que aqui vocês vão poder assistir mais com mais calma, todos eles, mas a pergunta é, você inspira conversas ou você é daqueles que as pessoas te evitam? Pode ser uma reflexão um pouco pesada, mas enquanto líder, mas é importante. Você é aquele que quando chega no grupo com as equipes, é aquele que inspira as pessoas, que motiva, que ouve as pessoas, ou aquele que as pessoas de uma certa forma vão evitando? Então isso que eu acho que é o papel do líder, principalmente na comunicação. Falamos de ferramentas, várias questões, mas
como comportamento, eu acho muito importante a gente olhar isso. Esse é do bloco 1 que eu dividi aqui, que eu quero depois para vocês poderem acompanhar. No bloco 2 eu trago sobre cultura organizacional, valores e clima. Trouxemos várias pessoas aqui, vários convidados ao longo desse período falando sobre a cultura, que para mim, eu sempre comento, né, que cultura organizacional deve andar de mãos dadas com a comunicação interna. É muito importante, né? E cultura organizacional é aquilo que acontece quando ninguém está olhando, né? Não é aquilo que está escrito na parede, não é aquilo que está escrito no comunicado, é aquilo que está no dia a dia, né? É a comunicação interna que é o fio que sustenta o seu dia a dia. Né? É o comportamento, são as tradições, são os hábitos, como é que aquela empresa ela está acomodada e como é que ela se organiza. Isso é cultura organizacional. E uma das frases que eu gravei aqui, que foi uma das conversas que nós tivemos mais recentes com a Lorena, que é especialista no tema, ela fala que o líder pode ser o maior embaixador ou o maior sabotador da cultura. Olha que interessante, né? Então esse líder, do jeito que ele se comunica, do jeito que ele se aproxima das pessoas, ele pode ser o maior incentivador, e não é, de novo, não é no quadro de aviso, não é na comunicação, é na fala dele, é na escuta dele, é na atenção dele, isso ajuda muito. Então, sem coerência, uma reflexão que eu trago aqui, né, que sem a coerência e o discurso na prática, né, quando não há essa coerência entre o discurso e a prática, não há cultura que resista. Comunicação não é uma maquiagem, não é só um e-mail, é o jeito que você traduz, é aquilo que você mostra, é aquilo que as pessoas de verdade enxergam como um elemento que você tem na sua organização. Por isso que eu sempre vou dizer que cultura organizacional tem que andar de mãos dadas, né, dentro da empresa com comunicação interna. A comunicação interna potencializa a comunicação. E a comunicação ajuda a desvendar a cultura. Um dos podcasts que eu fiz, que foi com o André Bento, também especialista no tema, a gente fala muito sobre isso, né? Quem que vem primeiro, a cultura ou a comunicação, né? Quem é que se transforma? Então, eu acho muito importante. Então, a cultura que você quer promover é a mesma que você comunica? Essa é uma fala aqui nessa edição especial, né? Trazendo aqui uma reflexão, como eu sempre falo, e uma provocação. A cultura que você quer promover é aquela mesma que você comunica? Às vezes a gente comunica coisas que a gente não quer promover ou ao contrário. Então é o que eu falo aqui do bloco 2 também. Anotei aqui alguns pontos para vocês. Queria trazer um pouco do bloco 3, que eu acho que é muito importante, que é comunicação e RH. Parceira estratégica. A maioria das empresas que a gente atende, ou que a gente fez esses projetos todos ao longo dos anos, inclusive como o Novembro 4, vem muito do RH. E o RH tem que entender, né, acho que já entendeu, mas mais do que nunca, que nós somos um parceiro estratégico, né? E que RH também deixou de ser um departamento pessoal faz há muito tempo. Tem muitas empresas que há muito tempo já entendeu que não é só departamento pessoal, não é departamento de folha. Ela é um parceiro de negócios, né? E a comunicação interna é uma das ferramentas mais poderosas para potencializar esse RH estratégico. Então, se você tem um RH que cada vez mais quer ser estratégico, cada vez mais quer mostrar valores, mostrar comportamentos para a sua organização, sair desse modelo de departamento pessoal, a comunicação interna é uma grande ferramenta, uma grande possibilidade de você potencializar isso. Essa é uma boa dica. E quando nós fizemos uma live, né, fizemos uma gravação de episódio com a Lindaura, que é uma executiva de RH, ela fala isso. RH precisa traduzir estratégia em conversa, senão vira burocracia. Exatamente isso. RH precisa sair daquele modelo só da burocracia para trazer em conversas. E comunicação interna é um grande agente para ajudar a fazer isso, né? Para ajudar a sair dos números, só dos dados, para ter conversas, para ter o que a gente chama de narrativas, storytelling. Então esse RH estratégico está muito ligado a uma comunicação interna estratégica também. No bloco 4, eu falo sobre marca empregadora, reputação e pertencimento. Nós falamos, né? Esse é um outro tema muito importante, né? Muito forte ao longo do tempo, percebimento. As pessoas não querem só o crachá. Elas não querem só... Inclusive, hoje, cada vez mais, as novas gerações elas estão conectadas muito mais a propósito. O que eu estou fazendo aqui? Não é só o crachá. Obviamente que o salário é importante, os benefícios são importantes, claro que é, e a gente sabe disso. Mas eu quero saber qual é a minha conexão com essa empresa, né? Como é que a empresa se posiciona? E o Mark Tawil trouxe, foi no nosso primeiro episódio, ele traz justamente isso, né? Quando a gente falou como comunicação, como movimento de inclusão, e eu acredito muito na sua fala,
As empresas que não comunicam de verdade não têm cultura. Tem marketing interno. Interessante. Não tem cultura, só tem um marketing interno. Então, quando a gente se comunica de verdade, quando a gente se aproxima, quando a comunicação é eficiente, a gente melhora o entendimento da cultura organizacional. E, de novo, fortalecendo a comunicação com cultura é como é que você sustenta, inclusive como profissional de comunicação interna. Como é que você sai desse modelo da pastelaria, de um comunicador que só fica produzindo peças, para ter um modelo mais estratégico, é quando você conecta a sua comunicação, as suas ações, com a liderança, com a cultura organizacional. É dessa forma que você, inclusive, tem uma sustentabilidade melhor até da sua própria atividade enquanto comunicação interna. Então a gente falou muito sobre isso com o Mark. E o Mark tem uma frase que ele me falou, né? Porque hoje, mais do que nunca, os colaboradores percebem que o desalinhamento entre esse discurso e prática. Cada vez mais ele percebe isso. Quando a empresa fala alguma coisa, mas na prática não é. Quando sai um comunicado e na prática não é. Isso impacta diretamente a marca empregadora. Né? Comunicação interna não é cosmético, não é só uma boutique, é identidade. E o que sustenta a reputação de dentro para fora. Então perceba que quando ele falou isso eu fiquei, interessante, né? A comunicação interna sustenta de dentro para fora. Então quando o colaborador vê uma propaganda na televisão, vê um anúncio, ele percebe se aquilo é verdadeiro, se é só de fora ou se é de dentro também. Então ter esse alinhamento é muito importante para a sua marca empregadora. Quando o colaborador quer trabalhar na sua empresa, ele escolhe a sua empresa para trabalhar também, isso tem muito a ver com conforme você está comunicando e conforme você tem isso bem alinhado entre aquilo que você comunica e aquilo que acontece na prática. É óbvio que às vezes tem algum desalinhamento, é óbvio que você pode ter alguns momentos de dificuldade ou de crise na empresa, mas quando, no modo geral, isso é bem organizado e é bem divulgado, isso dá mais clareza, inclusive para a sua marca empregadora, para trazer profissionais que você queira trazer, né, com talentos para aquela área, enfim. E a pergunta provocativa que eu trago, né, nesse bloco é o que essa empresa está dizendo, né? Como é que ela está se comunicando? É o que ela está mostrando para quem trabalha nela? Ou só começa da conversa do dia a dia? Tem até um livro, né, super conhecido, de que o corpo fala. E eu faço um paralelo que a empresa fala também. Quando ela contrata alguém, quando ela demite alguém, quando ela faz uma ação, quando ela comunica, quando ela não comunica, tudo isso fala. E quanto que nós estamos, enquanto comunicação interna, organizando isso também, ajudando as empresas a contarem melhor suas histórias. Então acho que isso é muito importante e sempre alinhado, né? Sempre nessas provocações, trazendo a comunicação, trazendo a cultura organizacional. Nesse bloco da escuta, no quinto bloco, a gente falou sobre escuta, conexão e saúde mental. Interessante, né? Várias pessoas aqui que a gente poderia conversar, nessas 49 conversas que eu tive, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre conexão, sobre escuta. Escuta todas as vezes a gente falou sobre isso. Comunicador, fundamentalmente, precisa ter uma atitude de escutar as pessoas, escutar de verdade, escutar não para responder, mas escutar para ouvir, para acolher. Isso tem muito a ver com conexão e com saúde mental. Comunicação também é cuidado. Às vezes ouvir com atenção vale muito mais do que discursos motivacionais. Às vezes é melhor você não comunicar naquele dia, naquela semana, escutar, fazer um fórum de conversa para escutar as pessoas. Isso é muito importante. É uma frase da Isabel, que a gente falou um pouco sobre a questão financeira, inclusive também. Cuidar das finanças é também cuidar da saúde mental. Então, olha, a gente navegou em comunicação e chegamos em saúde mental e chegamos em finanças também. Então, quando a empresa cuida disso, ajuda, ou pelo menos tenta orientar o colaborador a cuidar da saúde financeira dela também, está ajudando a saúde mental. Escuta ativa, ela cria pertencimento. Então, quando eu conversei com o Elton, por exemplo, a gente falou muito sobre isso, né? Nas narrativas, nas histórias que a gente conta para as pessoas, a gente vai criando pertencimento, a gente vai criando vínculos. Eu só crio vínculos com as pessoas quando eu conheço as pessoas, quando eu escuto as pessoas, né? Quando eu entendo o movimento da pessoa. E colaborador que sente que pode falar também se sente que pode ficar. Se eu sinto que eu posso falar, se eu sinto que eu tenho espaço nessa empresa para falar, sem ser necessariamente criticado, eu sinto que eu posso ficar. E perceba que a decisão dele de ficar, a decisão é muito dele também de ficar, num ambiente que ele sente acolhido. Isso é importante também como comunicação, como RH, criar ambientes onde a gente se sente acolhido. E talvez aqui a minha reflexão a escuta é o canal mais poderoso de comunicação interna e talvez seja o menos usado. Interessante isso, né?
A gente fala muito da escuta, mas a provocação que eu faço para você, comunicador, para você RH, será que de verdade a gente está usando a escuta como um grande elemento de comunicação interna? Serve uma reflexão para a gente aqui nesse nosso podcast especial. Nesse bloco, no sexto bloco, falo sobre tecnologia, inteligência artificial e futuro. Também trouxemos alguns convidados, falamos com a Ana, falamos lá com a Ana sobre inteligência artificial, falamos com o André Pinto também sobre inteligência artificial, me lembro muito disso. Falamos sobre o futuro do trabalho, a gente navegou um pouco sobre isso, falamos sobre inteligência também, e teve uma inteligência artificial, bots, né, plataformas, tudo isso chegou para ficar. Mas tecnologia sem sensibilidade não se conecta. Talvez seja o grande dilema hoje que a gente está vivendo aí da inteligência artificial. As várias ferramentas, as facilidades que ela traz, potencializa demais o nosso trabalho. Isso não tem como negar. Agora, quando não há sensibilidade, quando não há entendimento, isso não conecta. Eu tive o prazer de conversar com o Luiz Buono, que é o CEO da Fábrica, uma agência de comunicação também, super conhecido, um profissional incrível, que tem uma sensibilidade incrível. Ele fala, a IA não vai substituir a escuta, mas ela pode ampliar. Então ela pode ampliar as oportunidades que eu tenho de ouvir as escutas, ou de ouvir mais as pessoas. Então quando o Luiz traz isso, eu acho fantástico, né? O tempo que a gente tem de dedicar para escutar mais as pessoas. E a inteligência pode nos ajudar, talvez tirando alguns trabalhos operacionais que a gente faz hoje, para dar mais espaço para ouvir. E também tem uma reflexão, e eu acredito muito nisso, a tecnologia é uma aliada. Não acredito que ela vai te substituir totalmente, mas ela pode ampliar, ela é uma aliada. Mas quem cria conexão ainda são as pessoas. A inteligência ainda está no movimento de entregar alguma coisa que a gente pede, que a gente oferece, o tal dos prompts. Mas quem cria conexão, quem tem sensibilidade, quem tem traumas, quem tem o entendimento que aquela informação vai acontecer na sua organização, são as pessoas. E o comunicador tem essa capacidade, ou pode ter essa capacidade. E a minha reflexão sobre esse bloco, comunicação do futuro é digital no meio e humana na essência. Então, a comunicação ela é digital no meio, né? O WhatsApp, o podcast, as plataformas, tudo que você tem. O meio é cada vez mais digital, mas a conexão, a essência disso é humana. Aquilo que vai fazer efeito, aquela informação, como é que você vai lidar, como é que você vai falar com as pessoas, como é que você vai transmitir, que tipo de informação que você transmite, que curadoria que você faz, ainda está no humano. E aqui não é uma disputa entre máquina e humano, não penso sobre isso, mas penso na possibilidade da tecnologia nos ajudar a ampliar, mas sem perder nunca de vista o nosso olhar para as relações pessoais, para as conexões pessoais, que aí cada um tem o seu jeito. Eu trago o sétimo bloco, né, que a gente foi juntando aqui, comunicação em momentos críticos ou delicados, porque também é isso, né? Comunicação, eu até falei também, numa das conversas de novo com o Elton, comunicação não é só dar notícias boas, né? Não é só momentos onde a gente precisa dar... Eu falei com a Gisele Viveiros, colega minha da Danone, a gente fala um pouco sobre isso, né? Como é que a gente dá notícias que não necessariamente são notícias boas. Isso é um processo de comunicação, é uma maturidade, né? E nas crises que a comunicação mostra seu verdadeiro valor e sua ausência também. Então, quando você tem uma crise na empresa, um momento difícil, é nessa hora que você pode mostrar o valor, e quando a ausência acontece, é pior ainda, né? Quando as informações não chegam, quando deixa as pessoas no vácuo, as pessoas se sentem muito inseguras. Então, momentos difíceis, momentos que a baixa venda, por exemplo, produção, momentos eventualmente de demissões, momento de férias coletivas, enfim, tudo isso que impacta diretamente os colaboradores, momento de saber se o mercado perdeu um fornecedor importante, um cliente importante, a comunicação precisa entrar aí também, é muito importante, né? Inclusive, uma das conversas que eu tive com a Andréa Rufino, que ela fala sobre a questão de cibernética também, que são momentos de crise, ela fala em tempos de ataque, silêncio não é proteção, é risco. Então, quando a gente fala muito sobre isso, né, essas questões cibernéticas, então, nesses momentos, silêncio não é proteção, é risco. Se a gente não comunica, se a gente não deixa claro, se a gente não explica quais os riscos que a gente tem, no caso que ela trouxe, falando sobre as questões de riscos cibernéticos dentro da organização, é muito perigoso também. Então a minha reflexão sobre esse bloco, eu falo sobre isso, né? Comunicar mal é ruim.
não comunicar é pior. Então, às vezes é ruim mesmo um comunicado que não sai bem feito, bem escrito, é verdade. Mas não comunicar, a ausência proposital da informação, sem um cuidado, é pior ainda. Esse gap que a gente dá, esse vácuo que a gente dá sem organização, na organização é muito pior, né? Então, é importante eu tenho até uma frase que eu uso muito, né? Que o silêncio, quando não bem organizado, ele incomoda muito mais do que o excesso de reuniões, que o excesso de e-mail. A gente cansa dos e-mails, cansa das reuniões, é verdade, mas quando tem muito silêncio, quando não tem uma coisa organizada, isso é muito pior também. Então isso é muito atencioso, né? Que comunicar mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis, é muito importante. E se você não ocupa o espaço de informação, principalmente nesse momento, a fofoca vai ocupar, a rádio peão vai ocupar, as incertezas vão ocupar, nossa capacidade da teoria da conspiração vai ocupar. É natural, o ser humano é assim, o ser humano sempre busca uma obviedade. A gente não gosta muito de trabalhar com as inseguranças, né? O nosso cérebro não trabalha muito com inseguranças, com incertezas. A gente precisa ter alguma certeza, ou pelo menos alguma sensação de certezas que a gente tem. Então, quando a gente não tem espaço, quando a comunicação, quando a empresa, quando a liderança, quando o RH não trabalha isso, não fornece informação, a gente vai trabalhando muito na incerteza. E muitas das nossas crises, sejam de comunicação, seja até de saúde, está muito ligado às incertezas. Então esse é um papel fundamental nosso também, falar sobre nesse bloco. No bloco 8, quando a gente trouxe aqui, eu juntei alguns conversas, que a gente falou sobre comunicação, diversidade e inclusão. Foi muito legal também. Eu acho fundamental o papel do comunicador, da curadoria da comunicação, também ser um agente de inclusão na sociedade, né? E a inclusão começa do jeito que você comunica e também na forma que a gente escuta. Eu sempre falo isso, inclusive nas minhas aulas, o comunicador tem um papel fundamental da inclusão nos textos que ele escreve, nas imagens que ele usa na comunicação, no desvendar os estereótipos que a gente tem na sociedade. Então é importante sim você, enquanto comunicador, o material que você vai usar nas campanhas que você vai fazer, nos vídeos que você for usar, também aos poucos quebrar os estereótipos que a gente usa e trazer cada vez mais uma comunicação mais plural, mais diversas, né? Trazer pessoas que representam a nossa sociedade em todos os aspectos. Então também isso é importante a gente olhar essa diversidade, essa inclusão, né? Colocar imagens de pessoas que representam de verdade a sua organização. Cada organização tem culturas diferentes, tem características diferentes, mas quanto mais você coloca pessoas parecidas ou de preferência pessoas que são colaboradoras de vocês nas próprias comunicações, isso gera mais pertencimento. Isso é muito importante. Tem muita empresa que usa isso, né? O banco de dados do próprio colaborador, dos colaboradores. Isso eu acho uma ideia muito boa, porque vai gerando mais pertencimento, né? E uma das frases que eu gravei sobre várias pessoas foi da Regina Rufino, que ela fala, né? Diversidade sem escuta é só marketing. Né, quando uma diversidade que só fica escutando, que não tem escuta, é só marketing. Diversidade é escutar o outro, as dificuldades do outro, entender o outro em todos os aspectos. A gente fala muito, e com razão, diversidade em relação a racial, por exemplo, em relação à diversidade de gêneros, né, de sexo, falamos sobre etarismo, falamos sobre a questão dos jovens no trabalho, a questão dos, eventualmente, de pessoas com deficiência, enfim, mas não é só marketing, é escutar de verdade, entender as dificuldades, como é que a gente pode cada vez mais ter inclusão no nosso ambiente de trabalho. Uma fala que eu fecho com você sobre esse tema é: você fala com todos, né, no seu dia a dia, ou só com quem pensa como você pensa? Né? Naturalmente, a gente tem uma facilidade maior de conversar com pessoas que pensam iguais a gente, ou tenham modelos muito parecidos. Mas isso de verdade é uma diversidade? Claro que você tem pessoas que te aproximam mais, mas eu acho que a gente tem a capacidade de aumentar o nosso repertório, o nosso conhecimento, quando a gente começa a ouvir, entender os outros, mesmo que eu não concorde totalmente com a opinião do outro, mas quando eu começo a ouvir, quando eu começo a entender tais motivos que aquela pessoa teve tal comportamento, isso me aumenta o meu repertório de entendimento. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, ouvir pessoas que não necessariamente têm as mesmas opiniões que a gente, também acho importante também ampliar esse conhecimento nosso, principalmente para a comunicação interna, que a gente é o grande agente aqui que representa a organização.
No nono bloco, eu dividi aqui em conteúdos, canais e criatividade. A gente falou também muito sobre isso, canais, né? Conversamos com o Igor da Prodigy, falando sobre tecnologia, sobre canais também. Conversamos com o Elton sobre isso também, sobre histórias. Então, quando a gente fala sobre conteúdos, por exemplo, não basta ter o que dizer. É preciso saber como dizer e onde dizer. Então, o como dizer, né? A história de contar, como conta uma história, e aonde dizer, que aí traz um pouco da tecnologia, os canais, olhar que tipo de canal que você tem na sua organização, se esse canal de comunicação é aderente, né? Se funciona para os colaboradores. E não é pelo funcionário, é pelas características da atividade que ele faz. Se você tem uma empresa que tem muitos colaboradores operacionais, qual é o meio de comunicação que funciona melhor? Se os colaboradores estão mais no escritório, se os colaboradores estão em home office, se os colaboradores estão na rua, né? A gente fala muito em home office, mas, por exemplo, quem trabalha em vendas sempre trabalhou assim, sempre trabalhou deslocando, atendendo na rua. Qual é o melhor meio de comunicação? Pode ser que o celular seja o melhor meio? Ok. Pode ser que seja a intranet, pode ser que seja uma televisão corporativa como a Prodigy que oferece, pode ser que seja um aplicativo, pode ser que em algumas fábricas ainda funcione o quadro de aviso. Tem várias ferramentas, mas é entender como dizer e aonde dizer. E aí você precisa estudar. Em uma das frases que o Elton trouxe pra gente, em um dos últimos capítulos, ele fala sobre isso. Histórias reais geram conexão real. É legal de escutar umas histórias bacanas, mas quando você traz a história do seu próprio colaborador, momentos de superação, de dificuldade, momentos de crise, como eu falei também, é importante também. Isso gera mais conexão, gera o tal da empatia, gera o tal do engajamento, que é uma das coisas que a gente mais espera, né, como profissional de comunicação, que a gente pode ajudar as organizações a gerar mais esse senso de engajamento. E aí eu tenho uma reflexão desse bloco, né, que conteúdo relevante precisa ter intenção, canal certo e criatividade, senão vira tudo ruído. É isso. Você tem uma intuição, você tem a intenção, tem um canal certo e tem criatividade. A Wayne fala muito sobre isso também, de criatividade. Então é importante a gente ter essa criatividade, porque senão vira tudo ruído. Se isso não bem organizado, a gente se perde. Então acho que esse é um ponto importante desse bloco, né? E aí tem para fechar esse bloco eu falo, né? Se o seu conteúdo interno ele é funcional ou ele é memorável? Ele é aquilo que passou, o cara leu, já esqueceu, ou ele guarda memórias? Óbvio que na comunicação interna a gente não vai ter todos os dias uma campanha memorável, não é esse o objetivo. Mas quanto das campanhas que você realizou neste ano, por exemplo, foram só intencionais, foram só práticas, que não agregaram muito no dia a dia, e quantos foram memoráveis, onde a pessoa de verdade levou para a vida dela? Talvez seja uma pergunta para a gente fazer. De novo, não vou fazer todos os dias campanhas assim, mas será que eu não preciso ter campanhas um pouco mais emblemáticas, que tragam o valor da minha empresa, a cultura, os propósitos, né, datas comemorativas, enfim. A comunicação interna pode ajudar também nesse aspecto. E no bloco 10, eu falei sobre comunicação interna e sua conexão com o mundo externo. É óbvio, quando a gente olha para a comunicação interna, quando a gente olha para aquele público que trabalha em uma determinada empresa, a gente não pode esquecer que a empresa, como um agente, né, que está produzindo algum material, vendendo serviço, ela tem que, claro, olhar para o público externo. Né? É quem fornece, é para quem ela vende, é para quem, teoricamente, uma linha mais simplista da vida, que paga nossas contas. Agora, o que tem que haver, o que não pode haver é uma questão quebrada. Eu acho que uma das provocações que eu trago aqui, inclusive com a Alessandra, da Mercedes-Benz, é olhar como é que isso está, de uma certa forma, caminhando junto. A comunicação interna não termina nos corredores da empresa. Ela muda a percepção externa também. Então ela pode ajudar. Como a comunicação externa também pode ajudar e pode moldar a comunicação interna. Então eu acho que as duas precisam estar muito alinhadas. E uma das frases que a Ale disse foi justamente isso: o que começa com o colaborador chega ao cliente. Então quando o colaborador entende isso, quando ele vivencia aquele comportamento, aquela cultura na sua empresa, chega ao cliente. Ele é um grande porta-voz disso. E o cliente também, quando ele manifesta a opinião dele sobre aquele produto, sobre aquele serviço, chega até o colaborador. Então, perceba que essa conexão entre a comunicação externa e a comunicação interna deve ser muito próximas, né? E uma reflexão que eu trago aqui é: o que o colaborador vive, ele compartilha. Sua marca interna ecoa na reputação externa. E cada vez mais, com a tecnologia facilitando as redes sociais, o que o colaborador escreve,
o que ele posta ou o que ele não posta, isso ecoa para a organização, ecoa para a sociedade. E você sabe tanto quanto eu, muitas pessoas, inclusive hoje, ao comprar um produto ou serviço, até procurar emprego numa empresa, ela vai ver o que o colaborador está falando. Então aquilo ecoa também, então é importante a gente se colocar. Agora, isso não pode ser uma coisa feita só para fazer sketch, tem que ser uma coisa de verdade. Então aquilo que o colaborador vive, que ele acredita, e de novo, pode ter situações que não são exatamente as melhores situações, mas quando ele percebe que tem uma verdade, mesmo em momentos de crise, ele percebe que a empresa está passando por dificuldades e não que a empresa não está omitindo a informação. Nesse bloco eu falo, para fechar, eu falo, quer ser referência no mercado? Comece sendo referência com cuidado com quem está dentro de casa. Ah, eu quero ser great place to work, eu quero ser a empresa bacana, quero atender os meus melhores clientes, quero vender mais. Perfeito, é o desejo que todo mundo tem e acho super justo. Mas olha primeiro os seus colaboradores, tente olhar quanto a comunicação está funcionando, tente olhar quanto a gente está melhorando, né, a relação com os colaboradores. Estou olhando pela fotografia ou pelo recorte da comunicação interna, nosso trabalho aqui enquanto nessa área. Então, quando a gente puder ajudar nessa melhoria da comunicação interna com suas equipes, também é muito importante. Então, de novo, eu queria agradecer essa edição especial, né? Hoje é o último dia aqui de junho, chegamos a 50 episódios, foi muito especial e vai continuar sendo especial. A gente vai dar uma paradinha agora, por um período a gente vai fazer alguns ajustes, estamos reavendo aqui a agenda, organizando os novos convidados, trazendo sempre novas histórias para você. Então gostaria que você novamente acompanhasse, continuasse acompanhando, compartilhasse com seus colegas, né? Eu, dentro aqui da minha modéstia aqui, nosso pessoal, a gente entende que esse canal já está criando aqui um pouco do hábito, né? Toda segunda-feira apresentar. Então agora em mês de julho a gente dá uma parada para dar uma organizada, volta depois, vamos divulgar aqui para vocês, trazendo novos convidados. E também que você possa aproveitar aqui as redes sociais, se você puder indicar um novo convidado, um novo tema que você queira falar, que é importante. A gente está sempre olhando comunicação interna, cultura organizacional, né, recursos humanos, liderança. Já trouxemos um assunto novo, por exemplo, que foi a inteligência artificial, que a gente não falava. Fizemos uma edição muito especial recentemente, uma edição muito especial, que foi completamente diferente do que a gente falava, sobre a questão, inclusive, que eu acho que é um pouco do nosso papel enquanto sociedade, de trazer temas relevantes que a gente precisa discutir, tanto na sociedade quanto dentro das organizações, que é a questão do abuso sexual de crianças, com a Luciana, com a psicóloga. Eu achei muito interessante esse tema, porque a gente foge um pouco do nosso, entre aspas, nosso métier de comunicação, mas traz para a sociedade um olhar muito importante, que é um olhar que ela trouxe com dados, que eu fiquei bastante assim, assustado com dados que mostram o quanto isso impacta tanto na vida hoje, obviamente, das crianças, como no futuro dessas pessoas virando profissionais. Isso impacta economia, impacta em emprego, impacta em custo para a sociedade. Então é importante olhar isso, não é só um evento isolado, né? Então esse assunto que a Luciana trouxe já foi uma ideia de trazer algo diferente um pouco também, para a gente pensar em criar um canal onde a gente pode, como sempre, o que eu sempre falo aqui, ouvir as pessoas, né? Um grande laboratório de conversas, de oportunidades, onde a gente pode ouvir as pessoas, pode trazer reflexões. Não estamos aqui buscando o certo ou errado, estamos buscando opiniões, onde cada um de vocês possam compartilhar, ouvir, comentar com a gente, trazer ideias. Eu acho que esse é um bom exercício. E como eu sempre falo aqui, o próprio Elton falou, a gente está trazendo talvez o exercício mais básico das pessoas, que é conversar, que é ter a oportunidade de conversar, mesmo usando uma plataforma digital, mas como origem desse exercício da conversa, né, que a gente possa ouvir as pessoas. Acho que isso é muito importante também. Então eu queria agradecer novamente, obrigado pelo pessoal, obrigado por estar acompanhando a gente. Aguardo os próximos comunicados aqui nossa próxima temporada que a gente lança. Obrigado pessoal da ABC da Comunicação, obrigado Vitor, obrigado você que está acompanhando, obrigado Progic por acompanhar e patrocinar nosso projeto. E também eu não podia deixar de falar da Novembro 4, né, que é a nossa agência de comunicação interna, que é o nosso papel, que é o nosso desafio cada vez mais, oferecer às empresas a oportunidade de melhorar a comunicação dos seus líderes com seus colaboradores. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão de trabalho, né? Esse ano a gente está completando 12 anos já, oferecendo ao mercado justamente esse olhar. Como é que a gente, através das ideias, das campanhas, das ações, de mentorias, de treinamentos, né, que a gente faz para
para muitas empresas, como é que a gente ajuda os líderes a se comunicarem com seus colaboradores, como é que a gente ajuda os líderes a melhorar a sua credibilidade com seus colaboradores. Esse é o papel fundamental da Novembro 4. Né? O podcast é um canal que a gente usa isso, o livro que eu lancei fala um pouco sobre isso, as palestras falam um pouco sobre isso, as aulas que eu praticamente dou na SPM falam sobre isso, mas o grande guarda-chuva disso é a Novembro 4, como uma agência de comunicação que fica aqui no ABC Paulista, oferecendo para você e para o mercado uma melhoria da comunicação, uma melhoria do entendimento de um comportamento de comunicação para os seus líderes e para a sua organização. Então, você também, se puder aqui acompanhar os trabalhos aqui, seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né, no Spotify, o trabalho da Novembro 4, agência de comunicação, soluções em comunicação interna, que esse ano a gente está completando 12 anos de trabalho. Um grande abraço, até a próxima, fica de olho aí nas nossas próximas conversas, nos nossos próximos comunicados sobre a segunda temporada do Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço.